Saudações, meus amigos, tudo bem convosco? Aqui, como sempre, está tudo tranquilo. Estou de volta para mais um vídeo falando acerca dos erros mais comuns nas fontes chaveadas. E esse aqui é o nosso vídeo número 5. Portanto, se ainda não viste o vídeo número 1 a número 4, eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para poder acompanhar esses mesmos vídeos. Portanto, se não é inscrito nesse canal, aproveite esse momento, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações e pode deixar ficar o seu like se for a gostar desse vídeo. Portanto, hoje estamos com essa fonte, hoje vamos usar essa fonte aqui nos ensaios. Vamos ausentar um pouquinho a fonte da Samsung, que é essa fonte aqui, temos usado várias vezes aqui nos nossos vídeos. Hoje vamos falar acerca desse mesmo erro que pode se manifestar na fonte secundária, porém usando como exemplo essa placa-fonte aqui. Geralmente todas as fontes são separadas por uma linha tracejada, dessa forma aqui, ó, que separa a fonte primária da fonte secundária. Porque aqui temos a nossa fonte primária, onde tem tensões maiores, tensões 300, 310 volts, e aqui temos as tensões já inferiores, que são as tensões já baixas, para o sustento da placa principal. E essa mesma placa principal, ela pode ser conectada através dessa entrada aqui. Portanto, para que essa tensão alta vinda da fonte primária seja reduzida ou baixada, precisa-se de um transformador chopper para que possa baixar essa mesma tensão. É por isso que é chamado de transformador baixador. E já que sabemos que os transformadores eles operam em tensão alternada, essa mesma tensão, depois de ter sido reduzida ou baixada, é necessário alguns componentes para que possam converter essa tensão alternada para uma tensão contínua. E os principais componentes que têm essa função são os díodos. É por isso que aqui conseguimos ver uma associação de díodos. Portanto, em algumas placas podemos não ver uma associação de díodos dessa forma. Simplesmente podemos ver ali alguns díodos em forma de transistor. Há um exemplo desses díodos aí. Portanto, a mesma coisa também que acontece aqui na primária, ó, aqui temos a ponte retificadora que vai jogar essa mesma tensão para os capacitores principais. Aqui também acontece a mesma coisa. Após a retificação, essa mesma tensão é jogada aqui nos capacitores. Muito bem, já que vimos aqui alguns componentes, né, nessa parte frontal, vimos os diodos, vimos os capacitores. Esses são os capacitores deixa aqui ver a tensão, são capacitores de 25 volts por 400 microfarad. Aqui também temos os capacitores de 25 volts por 470 microfarad. Aqui temos alguns capacitores. Temos capacitores de 50 volts por 220 microfarad. E aqui temos a saída da tensão que vai sustentar as backlights, que são as lâmpadas da TV. Eu vou virar a placa agora e vamos juntos seguir as trilhas e mais tarde vamos ligar a placa para podermos medir as tensões. Eu vou colocar o cursor aqui do multímetro na escala de continuidade, que é a famosa escala do BIP. Essa placa ela trabalha com uma tensão principal de 12 volts para sustentar a placa de dados. E também é normal pegar outras fontes que têm várias tensões, desde as tensões de 12, tensões de 13, tensões de 3,3 volts, tensões de 5 volts, tensões de 16 volts. Portanto, é uma variedade de tensões que podem ser dissipadas por uma fonte chaveada. Portanto, essa aqui ela libera uma tensão de 12 volts para o sustento da placa. Portanto, essa mesma tensão ela pode não ser apresentada aqui na saída quando certos componentes virem entrar
com defeito. E vamos lá ver aqui como é que pode se comportar essa placa se um determinado componente aqui entrar com defeito. Essa placa ela é muito simples, nem precisa do esquema elétrico. Mesmo aqui observando as trilhas, é bem possível seguir as trilhas sem nenhum problema. Por isso que eu vou pedir aqui a sua máxima atenção e não pule nem sequer um trecho desse vídeo para que possa entender de tudo direitinho. Neste transformador, por exemplo, temos 3 saídas. Temos a primeira saída, que é esta aqui, vai diretamente, vamos lá seguir aqui a trilha vai diretamente para o polo negativo dessa associação de 3 capacitores. E aqui no outro lado temos o polo positivo. Vamos lá seguir o polo positivo. Voltando para o transformador Chopper, temos aqui as trilhas centrais, que são as terminais centrais do próprio transformador. Aqui nesse central temos uma associação de 3 diodos. Esses 3 diodos vão retificar essa mesma linha. Depois da retificação, atenção, ela é jogada nos mesmos capacitores que teriam recebido a tensão negativa, vindo aqui diretamente do primeiro polo do transformador. Então, logo, temos aqui uma espécie de retificação de meia onda. Com isso, já que a tensão ela foi retificada somente em uma linha, então essa linha aqui foi retificada, teremos a tensão positiva. É por isso que a tensão ela é jogada no polo positivo do capacitor. Portanto, se formos aqui a seguir, eu vou colocar essa ponteira aqui, negativa, aqui no cátodo, e essa vermelha aqui no ânodo, porque os diodos só permitem a passagem da tensão do ânodo para o cátodo, sempre assim. E é dessa mesma forma como os diodos eles aceitam ser medidos. Se formos a medir de uma forma inversa, dessa forma aqui, os diodos eles vão se comportar como um circuito aberto ou simplesmente medindo o infinito. Exato. Agora, seguindo essa trilha aqui, vamos lá seguir a trilha. Após a retificação, vamos encontrar aqui os diodos. Temos uma continuidade. Logo após temos aqui um indutor. Então o indutor vai dar um polo com essa mesma tensão para esse outro polo. Por isso que temos aqui a continuidade. Logo aqui temos um indutor. Então temos que ter também a continuidade aqui com o indutor. E essa tensão ela vai ser jogada de uma forma direta logo aqui na saída que vai para a placa de dados. Então, com isso eu quero dizer que a mesma tensão que vamos encontrar nesses capacitores aqui, obrigatoriamente deverá ser a mesma tensão que iremos encontrar aqui na saída para a placa de dados. E mais uma coisa, já que esses diodos vão retificar essa tensão, nenhum desses diodos deve entrar em curto. Se um diodo for a entrar em curto, medindo o curto, é claro que todos os 3 diodos vão medir o curto. E quando isso for acontecer, esses capacitores vão deixar de receber a tensão e por consequência disso não teremos carga de 12 volts aqui para a placa de dados. É por isso que a placa ela não irá ligar e não vai entrar em funcionamento. Mas por que isso vai acontecer? Os capacitores eletrolíticos, eles só recebem a tensão contínua. E se for a queimar um diodo, nessa sequência aqui, nessa associação, então teremos o curto aqui. Tendo o curto aqui, logo teremos uma tensão alternada saindo do transformador diretamente para os capacitores. E por isso que não teremos nenhuma carga. E a TV ela não vai ligar. Mas os diodos não somente entram em curto. Vamos lá supor que um dos diodos começa a entrar com folga, isso é, medindo nos 2 sentidos. Se for a medir nos 2 sentidos, é claro que os 3 vão se comportar da mesma maneira. E nesse caso também vai impossibilitar-se os capacitores de receber essa mesma tensão dos 12 volts. E por consequência disso, teremos a placa não ligar.
Mas além dos diodos, conseguimos ver aqui que também há outros componentes que podem bloquear essa mesma tensão. Quais são esses componentes? O primeiro componente é, além do diodo nesse caso, temos aqui este componente que é chamado de capacitor cerâmico SMD. Este capacitor cerâmico SMD, ele está em paralelo com todos os capacitores eletrolíticos que estão aqui. E também está em paralelo com essa toda a retificação da linha de 12 volts. Se eu for encontrar o curto nesse capacitor aqui, ou se ele simplesmente entrar em curto, já que esses capacitores têm uma mania de entrar em curto, se ele for a entrar em curto, claro que teremos o curto nos capacitores, vão começar a medir o curto. E por consequência disso, os mesmos capacitores não vão armazenar nenhuma carga. E também não teremos a tensão dos 12 volts pulando para esse polo, e a mesma tensão não vai chegar aqui na saída para a placa de dados. Mas não somente este capacitor pode danificar-se, entrar em curto e impossibilitar essa tensão. Assim como este indutor, ele pode deixar de desempenhar a sua função. É um indutor porque deve induzir de uma forma direta a tensão. Se por alguma aventura, o componente ele romper o seu filamento interno, então ele vai deixar de medir o curto. Então, deixando ele de medir o curto, a tensão não vai partir desse lado para esse outro lado aqui. E não vai carregar aqui o outro capacitor, porque esse capacitor, por mais que ele esteja distante desses três capacitores, ele faz parte mesmo dessa associação. Porque seguindo aqui o negativo, aqui temos o negativo, assim, essa trilha vai até encontrar o polo negativo desse mesmo capacitor. E esse outro lado, que é o positivo, vai diretamente para a bobina, dá um pulo para esse lado, dá um outro pulo através dos jumpers, até encontrar o polo positivo dos capacitores aqui. Então, logo, temos uma associação em paralelo de 4 capacitores. 1, 2, 3, 4 capacitores que devem ter a mesma carga de 12 volts. Nenhum desses capacitores também deve entrar em curto ou deve ter problema com a capacitância. Falamos da capacitância na nossa última aula. A descrição também tem o link dessa mesma aula. Para poder compreender com facilidade essa aula, é necessário sim ver esse último vídeo. Continuando, não simplesmente temos esses 3 diodos para retificar essa mesma linha. Temos também uma outra associação de 4 diodos que vão retificar essa terceira linha aqui, que vai sustentar o circuito das lâmpadas. Mas o que essa linha tem em comum é o negativo só. Repare que aqui temos o negativo do primeiro conector do transformador, que vai para a primeira sequência de capacitores, e o mesmo negativo é que vai para o outro polo negativo desses outros capacitores. Aqui são 3 em primeira mão. Conseguimos ver 1, 2, 3. São 3 capacitores que estão em paralelo e partilham o mesmo negativo com esses outros capacitores aqui. A diferença está no polo positivo. O positivo é que é diferente nas duas linhas. Portanto, nesse lado também, em nenhum momento devemos achar o curto nesses mesmos capacitores. E se formos a medir com o multímetro, vamos colocar a ponteira vermelha aqui, ou no ânido, e essa ponteira negativa aqui no cátodo. E vamos ter uma leitura de 187. E essa mesma tensão, após a retificação, ela deverá ser jogada diretamente nesses capacitores. E em 3 capacitores devemos achar a mesma carga, assim como nessa associação desses capacitores aqui. É claro que essa mesma tensão pode ser diferente porque as linhas também são diferentes. Após essa tensão ela ser armazenada nesse capacitor, ela vai para o circuito das lâmpadas. Lá iremos encontrar outra situação de indutores e de outros capacitores.
O primeiro capacitor que encontramos aqui mais à frente é este aqui. E repare que está diretamente aqui conectado com esses 3 capacitores de uma forma paralela. Então, a mesma carga que iremos achar nos primeiros capacitores, iremos achar também nesse último capacitor aqui. E aqui temos um indutor. Se formos a medir, vamos encontrar um curto nesse indutor. Então, a mesma carga também deverá passar para o outro polo aqui deste mesmo indutor. E aí vai para este MOSFET aqui, que vai chavear essa tensão, elevando para as lâmpadas. Voltando aqui um pouco, vamos ligar essa mesma placa. Com a placa ligada, eu vou colocar na escala de, em primeiro lugar, vou colocar na escala de 1000 volts, para verificar a tensão presente nos capacitores. Deixa lá, aqui, medido de uma forma direta, temos uma tensão de 203 volts. Então, a placa já foi conectada à rede. Eu vou baixar para a escala de 20 volts, porque essa placa trabalha com uma tensão máxima de 12 a 16 volts. Aqui, a tensão que vai sustentar esse circuito das lâmpadas. Então, essa escala de 200 volts é uma boa escala para poder aferir essas tensões inferiores. E não há necessidade de usarmos a escala maior, porque aqui já estamos dentro da fonte secundária. Muito bem, eu vou manter essa sonda aqui, essa ponteira negativa, aqui no polo negativo aqui, que é o terminal do transformador que não leva nenhuma retificação. E é o mesmo neutro que vai sustentar aqui a saída negativa do conector aqui da placa de dados. Muito bem. Só para colocar o neutro aqui, ou manter aqui o neutro aqui, posso colocar essa ponteira vermelha aqui na retificação dos diodos, logo na saída. Repare que temos uma tensão de 12,67 volts. Essa é a tensão após a retificação dos 3 diodos. E essa tensão ela vai diretamente para essa associação de capacitores. É por isso que logo eu vou ter a mesma tensão nos capacitores eletrolíticos. Todos deverão ter a mesma tensão, porque estão em paralelo. Tem a mesma tensão. E após os capacitores temos um jumper, né? Temos aqui um jumper que sai daqui para o outro lado. Então, vamos ter a mesma tensão aqui. Assim como aqui na saída dos jumpers, temos a mesma tensão. Logo a seguir, temos o indutor. Obrigatoriamente, devemos ter a mesma tensão após o indutor. Estamos a seguir a linha aqui dos 12 volts, saindo do transformador após a retificação em 3 diodos. Se não formos a conseguir achar essa tensão de 12 volts, quer dizer que esse indutor aqui está rompido, porque teríamos conseguido achar aqui na entrada e na saída não teríamos conseguido achar nenhuma tensão. Bem, mais à frente temos um outro capacitor que está em paralelo com esse. Então aqui no polo positivo desse outro capacitor temos que achar a mesma tensão e lá está. Por fim, essa tensão ela é jogada na saída aqui para a placa de dados. Então, aqui teremos que ter os 12 volts. É por isso que temos ali 12,67 volts, que é a mesma tensão que parte daqui. É por isso que eu disse no início que essa placa ela não tem muita complicação. Parou o diodo, não temos 12 volts. Temos que trocar o diodo que estaria com defeito. Prestando atenção aqui nessa outra sequência dos capacitores, eu posso manter o mesmo negativo aqui, porque todos os capacitores partilham o mesmo negativo, até mesmo na saída das lâmpadas partilha o mesmo negativo. Ao medir nesses capacitores, tenho uma tensão já diferente de 12 volts. Aqui são 16,14 volts. E a mesma tensão está a sair daqui da retificação dos 3 diodos. Isso já aqui na última saída do transformador. Então, temos aqui 16,14 volts. Em todos os capacitores, também dessa mesma linha, obrigatoriamente temos que ter essa mesma tensão,
mesma tensão dos 16, se não formos a conseguir detectar nenhuma tensão nesses capacitores, quer dizer que algo está ruim aqui na retificação. Pode ser um diodo em curto ou um diodo com fuga. Então, já que a tensão ela chega até aqui, também de uma forma obrigatória, teremos que ter a mesma tensão aqui. Temos ali a tensão dos 16,14 volts. Mas não também para por aqui. Temos uma bobina aqui, também vamos ter a mesma tensão. E a tensão vai dar um pulo para o outro polo da bobina. Temos a mesma tensão. E é essa tensão que vem aqui no MOSFET. Está aqui a tensão 16,14. Repara que estamos a seguir as trilhas. Se durante o percurso não tivéssemos encontrado tensão, iríamos ver ali o componente responsável por transmitir essa mesma tensão. Mas aqui nesse MOSFET aqui, conseguimos ver que a trilha ela continua aqui. Para esse lado do diodo, temos um outro diodo aqui. Então, obrigatoriamente, aqui temos que ter a mesma tensão. Já que a entrada são 16,14 volts. Vamos lá ver a tensão que nos será dada na saída do diodo. Vamos lá ver a tensão. Aqui já temos uma tensão um pouco mais diferente. Na entrada do diodo temos 16,14. Aqui temos uma outra tensão ligeiramente diferente. São 15,95. Se eu não tivesse encontrado nenhuma tensão aqui, esse diodo estaria com um problema. Poderia estar com fuga ou simplesmente poderia estar aberto, impossibilitando a tensão. Então, daqui temos um outro indutor aqui, que é um jumper. Logo aqui temos que ter a mesma tensão dos 15,95. E é essa mesma tensão que vai para esses capacitores aqui. São dois capacitores em paralelo e logo teremos que ter essa mesma tensão dos 15,95. Então, para as placas que têm a tensão de 5 ou de 3 volts, essas duas tensões não podem desaparecer, isso é, não podem estar ausentes, porque essas mesmas placas precisam dessa tensão de 5 volts para poder entrar em funcionamento, uma tensão de partida. Repare também que nessas placas aí temos 3,3 volts, que é a tensão de power on, e temos também os 5 volts que deverão fazer a incitação da mesma placa. Se a linha responsável por transmitir essa tensão de 5 volts estiver em curto, que é claro que não teremos tensão de 5 volts. Por consequência disso, a placa ela não vai ligar de nenhuma forma. Há placas que usam aí reguladores para essa mesma linha de 5 volts. E nessas mesmas placas podemos ter muita tensão com esses reguladores aí em forma de MOSFET. Deixa eu lá pegar essa outra placa. Um exemplo dessa placa que usamos várias vezes aqui para os ensaios. Essa aqui tem uma linha de 5 volts. E essa linha de 5 volts ela é gerada por esse MOSFET aqui. Se esse MOSFET for entrar em curto, ou com fuga, ou simplesmente ele entrar aberto, é claro que vai impossibilitar essa mesma tensão de 5 volts a chegar aqui na saída para a placa de dados. E por consequência disso, não teremos a tensão dos 5 volts e nem sequer a tensão de 3,3 volts de power on para que essa placa ela possa ligar. E repare que essa placa ela usa quase a mesma sequência dos diodos com essa placa aqui. Se formos já observar aqui na parte frontal, repare que temos também 6 diodos, 3 diodos para uma linha e outros 3 diodos para a outra linha. Vou virar aqui novamente a placa, aqui temos a linha para os 5 volts, os 5 volts que serão retificados com esses diodos e será regulado com esse MOSFET aqui, E se ele for a queimar, é claro que não teremos os 5 volts. Muito bem, esse vídeo já ficou muito longo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações e deixar ficar o seu like. Um forte abraço e até a próxima.